Que a paz esteja com você. Com uma canetada de um governante inculto, silêncios, omissões e cumplicidade de vereadores e traidores, na prática, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo foi reduzida a uma burocrática, insossa e estúpida secretaria, embora formalmente, ou seja, no papel, continue sendo uma autarquia, com o último tratoraço na lei que a criou, que, em termos práticos, aniquilou de vez a importância do Conselho e da participação democrática na gestão para reconduzir o pupilo do prefeito a mais anos de mandato sem qualquer discussão. Para entender melhor o impacto dessa decisão, peço que assista o vídeo até o final, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais informações sobre conteúdos como esse. E como diria Augusto dos Anjos, ninguém assistiu ao lento e progressivo velório da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a ideia de uma cultura viva, dinâmica, democrática, crítica, do povo e para o povo como instrumento de libertação da tirania, dos maus costumes, da ignorância, que com muita luta e determinação e do sonho de artistas intelectuais, nasceu em 1985 com o final da ditadura e a esperança de um Brasil mais humano, livre, decente e democrático. Como um sapo numa panela com água aquecida num fogareiro, que não se dá conta de que a temperatura vai aumentando até que termina morto e cozido, lá se vão mais de 24 anos de um processo contínuo de estrangulamento da ideia original de uma cultura para todos, com todos e de todos, que era a alma daquela ideia de fundação cultural para o enquadramento sucessivo da criatividade, da criação, da manifestação, típico de burocratas que não sabem distinguir um pum de um orgasmo. E assim, o conselho criado para garantir a participação direta da população na definição das diretrizes de cultura da cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, que era eleito diretamente pela própria população, a partir de áreas de interesse como literatura, música, teatro, dança, e que era deliberativo, ou seja, suas definições de caminho escolhido deviam ser obedecidas e executadas, foi deformado em mero consultivo num compadrio de indicados indiretamente por instituições escolhidas a dedo para sempre garantir a maioria dos representantes do governo, dando falsa impressão de participação da sociedade civil num verdadeiro jogo de cartas marcadas definido na maioria por gente que não tem na cultura o menor apelo, apreço e senso de importância e que ali estão meramente para cumprir tabela burocrática, não rara atuando como amarras e correntes da criação e da criatividade humanas. O próximo passo foi o bolso. Cria-se um fundo cultural financeiro bancado com dinheiro de renúncias fiscais, traduzindo o nosso dinheiro de impostos, onde em vez de empresas depositarem os recursos diretamente no fundo e assim lucrarem com a imagem de empresas socialmente responsáveis, inventam um duplo vínculo, transferindo à iniciativa privada quem merece ou não merece ter um projeto cultural financiado. Com isso, o poder público e o conselho da fundação fugiam da responsabilidade em determinar o que é importante e o que não é como política pública de cultura, evitando assim polêmicas com reacionários. Empresas que deveriam meramente pagar seus impostos ganhavam propaganda gratuita e artistas começaram a se autopoliciar, censurar e a castrar as próprias obras, de modo a torná-las palatáveis à imagem das empresas supostamente financiadoras, já que apenas faziam indicação de alocação de dinheiro que não era mais delas, mas oriundos do pagamento de impostos, ou seja, dinheiro público. Com isso, a originalidade começou a dar lugar às conveniências, e a classe cultural e artística, que era unida e por isso forte e criativa, começou a se dividir e enfraquecer em razão da sobrevivência, com aqueles com pendor burocrático ocupando os espaços, garfando quase todo o orçamento e como feitores modernos, fazendo a ponte entre o dinheiro e o estrangulamento da liberdade de criação, como feitores do passado usavam o chicote contra qualquer escravo que pensasse em qualquer coisa que não fosse trabalho forçado. Com essas correntes no pensamento e na criação, a qualidade das obras e dos artistas foram deteriorando. Já não havia um movimento cultural, mas rodinhas, grupos, cada um buscando uma maneira de ocupar o espaço, não pela qualidade,
mas pelo conformismo, pela adaptação. Nesse processo, medíocres foram exaltados, gênios menosprezados e até exilados. E não parou por aí. Adaptando-se ao neoliberalismo e agora anarcocapitalismo, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo passou a terceirizar quase toda a mão de obra, seus espaços, mesmo que seu orçamento venha praticamente inteiro do caixa da prefeitura, forçando artistas aos novos ditames da precarização do trabalho, aos processos de quarteirização e agora quinteirização, onde a cada instância um naco do dinheiro público fica para financiar a burocracia cada vez maior e das outras coisas menos republicanas, ao custo de artistas convertidos em mão de obra semi-escrava, submetendo-lhes o que lhes sobrou de dignidade a uma espécie de moedor de carnes e almas humanas. Com essas manobras, ao contrário de outras instâncias de autarquias da Prefeitura de São José dos Campos, que comprometem 80% até 90% do orçamento com o custeio, a Fundação conseguiu uma gordura enorme, já que mais de 2/3 do orçamento ficam livres para toda sorte de contratação sem qualquer fiscalização mais rígida. Desse modo, não raro se vê em espaços públicos, como teatros e museus, que custaram fábulas em reformas para viverem as moscas, enquanto se investe fábulas na locação de infraestruturas no meio do nada e para nada, em ação sem qualquer continuidade, sequer sem preocupação com o público ou qualidade. Há ainda a terceirização nebulosa com outra entidade, a AFAC, no mesmo roteiro que perverteu a Secretaria de Planejamento e o IPLAN. Na outra ponta, artistas da periferia, em especial ligados à cultura de periferia, como rap, principalmente funk, seguem marginalizados, justamente onde mais se precisa da mão do Estado, levando acesso à cultura, não raro ainda recebendo repressão até física, como o escandaloso caso do show realizado no Dia das Crianças no campus Alemães, sem qualquer investimento público, à exceção do dinheiro gastos com bombas, truculência e até bala de borracha no rosto de crianças. Por essas e outras, as manobras grotescas de desrespeito às regras, a lei de criação da Fundação e seu conselho, que chegou à ponta do diretor-presidente manobrar com atestado médico e não realizar sequer reuniões ordinárias no mês de novembro, onde deveriam ter sido realizados os trâmites eleitorais que garantissem sua sucessão, e uma discussão mais assertiva sobre que mudanças necessitariam ser realizadas na lei e nas regras, não surpreende que não tenham sido sucedidas de maiores manifestações e repercussões por parte ainda sobrevivente do que um dia se convencionou chamar movimento cultural, como se o envenenamento gradual da moral e do espírito dos artistas locais tivesse lhe subtraído todas as forças e estivessem todos juntos nesse caixão onde se vela esse defunto que um dia foi a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a esperança de um manancial de cultura para todos. Portanto, não admira que isso se dê sob a administração de um Quixote inculto e de um Sancho raquítico, que, tal mosca em frente a uma vitrine de doces, rondou a cultura por quase 3 décadas e nunca escreveu sua própria canção ou poema. Eu sou o Franklin Maciel, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, like ou dislike, se inscreva no canal.